Olá, meus queridos, como vão vocês? Hoje eu vou falar do aniversário de 50 anos que faz agora em maio, né, no finalzinho agora de maio, do Living in the Material World, que era o disco de estúdio que veio logo depois do All Things Must Pass. Então foi um disco muito esperado, tanto é que os críticos na época escreveram finalmente ele está aqui para a gente poder ouvir o grande George Harrison, que havia se transformado ali, talvez subido de patamar e chegado a ser igual aos seus outros dois coleguinhas, John e Paul, no início da década de 70. Afinal, o George lançou o All Things Must Pass e o bicho, além de vender para caramba, foi muito, muito bem recebido pela crítica. Esse aqui já foi uma outra história. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que o ano de 1972 começou um tanto quanto esquisito para o George Harrison. Logo em fevereiro, ele estava na sua Mercedes, ele passa em cima de uma rotatória que havia sido construída há pouco tempo, ele não tinha conhecimento disso, ele passou voando, ele já tinha problema com a polícia, né? Já tinha perdido a sua carteira, né, cara? Tinha sido suspensa, né, cara? Aí ele passa por cima, meus queridos, ele arrebenta a Mercedes. A Patty bate com a cabeça no vidro, desmaia, né? E o George arrebentou o chifre, porque chifre naquela época já estava rolando. O ano era 1972 e a Patty, claro, já estava toda para cima do Eric Clapton, porque o Eric Clapton estava ali buzinando no ouvido dela e a Patty eventualmente largaria o George com razão, mas depois eu conto por quê. Né? Então, o ano de 72, meus queridos, o George passou um tanto quanto ocupado, né? Ele passou todo o ano de 71 envolto ali no início a promoção do All Things Must Pass, né? Apesar dele ter dado algumas entrevistas, o homem não fez vídeo, não fez nada que o vale, né? Mas aí, quando foi o Concerto de Bangladesh, ele teve que fazer aquele show todo, né? Eu tinha que fazer, né? Então, em 72, ele passou trabalhando com o Phil Spector, né, cara? Então, o que era de se esperar é que por volta ali de outubro de 72, o George agora ele iria lançar o disco seguinte ao Things Must Pass. Então a expectativa era gigantesca, né? Então o George, ao invés, olha que coisa interessante, aí ao invés do George fazer uma cópia do All Things Must Pass e manter ali safe, né, cara? Ele fez uma coisa que ele pegou um bando de música nova, né? Lógico que tem uma música velha aqui e ali, mas era um material completamente novo. Então ele não usa as músicas que ele e o Phil Spector haviam deixado de lado do All Things Must Pass, né? O que é muito interessante. Né? O George não era muito de se repetir, não. Para quem conhece a carreira solo do George, sabe que o homem era. Ele gostava de fazer coisa nova, ele gostava de tentar. Isso é bacana pra caramba, né? O Paul McCartney também tentou várias coisas, ele fez coisas, experimentos, aquela coisa toda. Então o George vai e ele traz uma nova seleção de música para trabalhar com o Phil Spector, mas era um período do Phil Spector muito complicado. O início ali, o final de 72 para o início de 73, quando esse álbum foi gravado, o Living the Material World, o Phil Spector estava bebendo demais, estava usando muita droga. Ele já havia trabalhado com John Lennon no Sometime in New York City, né? O Sometime in New York City não vendeu muito, o que deixou o John Lennon extremamente irritado, porque ele nunca havia experimentado um troço desse, né, meus queridos? Por pior que fosse um disco dos Beatles, não chegava ao nível do Sometime in New York City, né? Então, o que acontece? O George diz que quando ele começou a trabalhar com o Phil Spector, o homem estava trabalhando de uma forma tão errática que o George virou para ele e falou assim: aqui, ó, valeu, brigadão. Aquele abraço, nunca mais trabalharam juntos, meus queridos. O George assume a produção do álbum, que foi extremamente competente, porque ao ouvir o álbum, você vê que foi uma coisa muito bem feita. Há críticos que comparam o Living the Material World em relação à qualidade da produção e tal, ao Abbey Road, para você ter uma ideia, né? Mas aí, voltando com a história, nessa época, o relacionamento do George com a Pat estava muito ruim. Por que eu estou contando isso? Por que isso é imperativo para a nossa história de hoje? Porque, por volta de 1971, o George ele convidou a Chris O'Dell, que havia trabalhado para a Apple por muito tempo, para trabalhar para ele. Então, quando ela vai para lá, a Chris, a primeira coisa que ela teve foi uma conversa muito séria com a Pat, porque a Chris era uma loura muito bonita, né? E só que ela sabia o lugar dela. Ela não, ela jamais colocaria o emprego dos sonhos, que é trabalhar para os Beatles e agora para um dos Beatles, né? Para passar uma noite com ele. Então ela achava que era um preço a se pagar que ela não pagaria. Tipo assim, se eu tiver que ter esse emprego, mas eu tenho que transar com o George,
Não, né, cara? Então o que ela acontece? Ela tem uma conversa com a Pat e a Pat fala com ela: ó, você vai trabalhar aqui dentro de casa, aqui em Friar Park. Então eu gostaria, para a gente ter um bom relacionamento, você tem que me falar o seguinte: o dia que o George passar uma cantada em você, você me conta. E foi exatamente o que ela contou, né? A Chris vai e conta pra Pat: olha, ele acabou ali de me dar um pagode na orelha ali e tal, falando de Hare Krishna, que não sei o que lá, vem cá, senta comigo aqui, vamos meditar e tal. E aí eu caí fora. Então aí criou-se uma amizade muito grande entre a Pat e a Chris, né? E muita coisa que eu vou contar hoje está no livro da Chris O'Dell e também está no livro da Pat, né? Foi um período que o George, existiam dois George, segundo a Chris e segundo a Pat. Tinha um George que era o cheirador de cocaína, festeiro, muito doido, era maluco de tudo. E tinha, no dia seguinte, era o George que ficava meditando, que ninguém podia falar com ele. Então era muito complicado. E o George, ele estava com uma mania de que qualquer pessoa que estivesse ali visitando, ou estivesse em volta ali, ele vinha falando das crenças religiosas dele, o que era um tanto quanto chato para quem não estava muito afim daquilo ali. Você imagina o cara buzinando aquilo na tua cabeça o tempo todo, por mais interessante que fosse, né, as pessoas escutavam mais por educação ou por respeito ao George, né? Então, todas as músicas que ele fez nesse período, né? Ele fez nesse período. E era um período onde que ele e a Pat não se davam mais, né? Dizem, muita gente diz que foi nesse período até que ele passou a ter um relacionamento com a Maureen, que era a mulher do Ringo, né? Mas é fofoca. Fofoca não, é verdade, mas não vou ficar falando disso nesse vídeo. Então, o que acontece? O George vai e ele pega os mesmos músicos que o John estava usando, eu gostaria de usar, né? Porque o John, ali em 72, ele usa Elephant's Memory, né? Que era aquela banda de Nova York e tal. E aí o George, ele queria Nick Hoppings, ele queria Jim Keltner na banda dele e também o Klaus Voormann. E foi exatamente o que ele fez, né? Tanto é que na época a notícia vazou em 1972, por conta do Nick Hoppings, ele havia tocado piano ali em Happy Christmas, né? Então, o George, ele trabalha, grava com esses músicos, né? Que ele traz ali e o público já estava esperando, a expectativa era imensa, né? Não apenas o público, como também da crítica, né? Vai vir um All Things Must Pass parte 2, agora o bicho vai pegar e aquela coisa toda. Então, quando o álbum foi lançado, eu vou passar rapidamente sobre as músicas aqui, porque eu não sou crítico de música, né? A parte gráfica muito bem feita, muito bonita, né, cara, com uma foto dentro aqui e tal, papapá. Foi feito pelo Tom Wilkes, se eu não me engano, que é o mesmo cara que fizera a arte do Concerto de Bangladesh, do All Things Must Pass, também do Beggars Banquet dos Rolling Stones e também do Flowers dos Rolling Stones. O homem trabalhou bastante, ele trabalharia ainda com o George pela década de 70, né? Mas passando rapidamente pelas músicas aqui, meus queridos, quando o single sai no início de maio, né? O álbum sai no final de maio. Quando o Give Me Love saiu, o pessoal, porra, falou: é isso aí, cara. Puta, meu musicaço, primeiro lugar, desbancou os Wings do Paul McCartney, né? A música chegou em primeiro lugar, então todo mundo ficou assim: caramba, cara, vai. O que vai vir aí, né, cara? Descasso toda. Então, as pessoas na época, eu não sei porque em maio de 73 eu estava dentro da barriga da minha mãe. Eu nasceria em dezembro daquele ano, né? Então eu sei o que está nos livros e algumas pessoas me contam. As pessoas me contam que quem sabia inglês ficou um tanto quanto assim, pô, o George tá um pouco chato nesse disco aqui por causa da pregação, né, cara, e tal. Agora, quem não sabe inglês achou uma barato, pô, musical, que não sei o que, ele tá falando da Pet, ele tá falando de amor e tal. Ele falava de um amor, mas um amor espiritual, uma coisa muito maior. Então, passando aqui pelas músicas, né, a primeira música aqui, Sumiço You Blues, que é o blues do Eu Te Processo, Você Me Processa, né? Muita gente gosta de atrelar essa música aqui ao Alan Klein, né, cara, porque em 73 ali o negócio já tinha azedado completamente, né? Mas eu não sei, na época que o George fez a música, ela é um pouquinho mais velha do que as outras. Se ele estava falando do Paul, do John, porque tem uma parte que ele fala, né? Vamos tocar o blues do Eu Te Processo, Você Me Processa, você traz seus advogados, eu trago os meus, né? E aí tem uma parte que ele fala, né? Você aí montou uma banda nova, né? Quem montou a banda nova? O Paul com os Wings, mas o John também com a Elephant's Memory. Então o George tem essa coisa recorrente de fazer comentários, né? O Alfismo Spes está recheado de comentários, né? Das opiniões dele, né? Porque ele é um Beatle, o George, que ele, na minha concepção, eu acho que ele foi o mais problemático, eu acho que ele é o que mais sofreu com o fim dos Beatles, acho que por isso esse ódio todo que ele teve ao longo da vida de falar dos Beatles. Foram raros os momentos,
principalmente na época do Cloud9, até que ele pegou leve, ele falava bem dos Beatles no início do Anthology, mas depois foi azedando o pé do frango. Quem assistiu o Anthology sabe disso, que de Sgt. Pepper para frente, eu não sei se o George foi lembrando as coisas que ele não gostaria de lembrar, mas ele foi ficando azedo, né, no Anthology, né? Mas o George sempre comentou sobre os Beatles de uma forma legal. Por exemplo, When We Was Fab, do Cloud9, ele comenta, né, quase com um saudosismo, né, na época quando ele era um dos fabulosos, né, e tal. Mas o George também, ele pescou diversas músicas ao longo da carreira, como Circles, né, que ele coloca no Gone Trouble, e o Not Guilty, que é da época do álbum branco, que ele coloca no álbum homônimo de George Harrison, de 79, né? Então o George tem essa coisa, que nesse disco tem bastante coisa, né, cara? Então, esse Sumiço e o Blues é sobre isso aí, né? Depois tem The Light That Has Lighted the World, é mais uma pregação, apesar de ser uma música lindíssima, né? Depois ele tem uma música bem pop, que é Don't Let Me Wait Too Long, que é a segunda música predileta minha do álbum, né? Eu amo Give Me Love, eu acho que essa música é fantástica, né? Mas aqui uma coisa bem Beatle. Depois tem Who Can See It, que é mais uma vez ele reclamando da vida. Assim, parece que ele está falando com o Paul. Muita gente fala, né, que quem consegue ver agora, né, porque ele deixou de ser a pessoa que ele era, aquela coisa toda. Ele repetiria isso em Be Here Now, nesse álbum também, né? Esquece o passado, esteja aqui agora, né? Aceite quem você é, esqueça aquela coisa toda e tal. Eu não sei para que tinha que esquecer tanto assim. Será que foi tão ruim assim? Será que a grana que ele comprou, Friar Park, e, 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 e e ele conseguiu todos os sonhos que uma pessoa poderia ter no mundo material, ele teve por causa dos Beatles, né, cara? Eu não acredito que a fortuna do George Harrison veio por causa de 3 músicas, que era Why My Guitar Gently Weeps, Something, Here Comes the Sun, cara. Eu acredito que muito ali a grana veio dos shows que ele fez com os Beatles, né? E shows dos Beatles com músicas que foram feitas pelos seus 2 ex-companheiros, né? Então, eu acho o George uma certa ingratidão, a impressão que eu tenho da vida dele, né? Depois ele tem a música Living the Material World, do qual ele, mais uma vez, ele comenta que o John e o Paul vivem no mundo material, mas ele também não escapa, ele fala que ele também vive no mundo material, né? E aí depois eles colocam o Ringo na turnê, né? E tudo bem, tal, tal, tal. Então o Ringo toca aqui nessa música. Depois nós temos mais músicas como The Lord Loves the One That Loves the Lord, ou seja, o Senhor ama aquele que ama o Senhor, né? Aí vem a pregação. Aí tem gente que não gosta, tem gente que não curte. Eu, particularmente, não curto. Mas é uma música lindíssima. Be Here Now, como eu falei. Depois tem Try Some, Buy Some, que é uma música que ele dera para Ronnie Spector, mulher do Phil Spector, que era das Ronettes, para gravar. Eu acho que ela gravou, né? Aí o que ele fez? Ele removeu a voz dela, pegou a faixa, porque a faixa foi gravada, se não me engano, em 70, na época do All Things Must Pass, um pouco depois, agora eu não me lembro, e aí ele coloca a voz dele aqui e tal. Então é a única vez no álbum aqui que está produzido por Phil Spector, né? Depois ele fala The Day the World Goes Round, que é quase um pensamento ali de tudo que estava acontecendo na vida dele, principalmente do concerto de Bangladesh e tal, tal, tal. E no final ele termina de uma forma interessante, That is all, ou seja, isso é tudo, né? E o qual ele canta muito bem neste álbum. Eu não sei se ele ficou bravo com o John Lennon, que o John Lennon comenta na entrevista de 1970 que do alcance, ele critica o alcance vocal do George, né, cara, que não era igual dele, do Paul e tal. Então por isso que eles deram o Do You Want to Know a Secret para ele cantar e I'm Happy Just to Dance with You para ele cantar, né? E eu não sei se o George que não, peraí, eu sei cantar assim. Ele canta muito bem no álbum. O álbum é extremamente bem produzido. Phil Spector costumava dizer que o George ele costumava pegar uma demo, aí ele trabalhava em cima da demo, aí ele ia fazendo coisas em cima da demo, né? Ele fazia experiências em cima de experiência, depois ele rejeitava e começava tudo de novo. Esse álbum aqui, os overdubs que o George fez, ele fez nos estúdios da Apple. Ele gravou o disco lá na casa dele, em Friar Park, no seu novíssimo estúdio, foda pra caramba, mas depois ele vai para a Apple, não sei o porquê. Talvez o estúdio deu problema, eu não sei. Só sei que ele vai para a Apple, onde que ele faz vários overdubs de guitarra, de vocais e tal. Isso foi gravado lá na Apple mesmo, lá em Savile Road, lá no prédio do Get Back. Como eu disse a vocês, ele convida seus amigos aqui, o Gary Wright, Nick Hopkins, Jim Keltner. Então ele faz essa capa, o trabalho dela, como eu falei, foi do Tom Wilkes, né, cara? E ele é um disco muito elegante, né, cara? Tudo nesse disco é muito elegante. Mas aqui uma brincadeira com a Santa Sé, como se ele fosse Jesus, né? Tem fotos, porque há uma edição em CD onde que tem um DVD com muitas fotos, as quais ele usa aquele chapéu tipo de papa, de bispo, não sei como é que chama aquilo, parece uma crítica à religião católica. Para que eu não sei, mas enfim, ele fez. Então aqui está todo mundo, Gary Wright, aqui o Jim Keltner conversando com o Nick Hopkins,
tá o Klaus Wurman aqui, tá o... esqueci o nome do saxofonista aqui, e tá o Ringo aqui com o George. Essa casa aqui, muita gente me pergunta, Gilvan, isso aqui é Friar Park? Não, isso aqui seria um caixote perto de Friar Park. Isso é uma casa que ele tinha alugado na Califórnia, em Los Angeles, né, cara? O qual tem algumas coisinhas aqui do mundo material. A casa, né, a comida, né, aquela coisa toda. Tem uma Ferrari aqui, tal, tal, tal. Só que aqui tem uma coisinha um tanto quanto de mau gosto. Deixa eu aproximar da câmera aqui para vocês verem, que é uma enfermeira com um carrinho de bebê, o que parece ser uma crítica ao fato da Patsy não conseguir produzir um herdeiro ali para ele naquela época. Ele ainda era casado com a Patsy, que é uma coisa, para mim, de extremo mau gosto, porque a gente viu que a Patsy não conseguia ter filhos, porque depois ela casa com o Eric Clapton, também não teve filhos, o Eric Clapton foi ter filhos com outras mulheres, né? Então, tem essa parte que a mão do George aqui na capa e tal. Agora, é um disco que eu acho extremamente competente, um disco que eu não fico escutando ele o tempo todo. Ele não é igual All Things Must Pass, eu acho que eu posso escutar, posso ouvir esse disco qualquer dia de manhã, que eu tenho uma folga, eu coloco o All Things Must Pass, né, o disco George Harrison 79, o Cloud9, o Brainwashed. Esse álbum, apesar dele ser extremamente competente, bacana, agora dando a minha opinião, eu acho ele um pouquinho chato, que é o fato de saber inglês, né? Eu sei o que o George está falando, então eu começo a ficar meio, George, porra, o George costumava dizer que ele poderia gravar, ele podia compor várias músicas, Baby I Love You So, papapá, de rock and roll pop. Mas eu acho às vezes que o George devia ter feito mais isso, entendeu? Porque o George às vezes ele lidou com a sua própria carreira como se ela fosse um sketch do Monty Python, né? Então, eu acho que o George ele ficava com muito raiva, é claro, eu entendo, né, da reação do público e dos críticos, né? Então, quando ele foi, eu acho, extremamente irresponsável, mas era questão de contrato, lançar o Dark Horse no ano seguinte, 74, né? E o pessoal desceu o pau nele com vontade, depois vem o Extra Texture, o Extra Texture ele tem dentro lá nos encartes que oh no, not him again, ou seja, não, ele de novo não e tal. Então o George ele acabou pegando uma raiva muito grande do público e dos críticos, né? Então aí ele começou a carreira dele a ficar extremamente errática, né? Depois a gente teve o Extra Texture, depois demorou um tempo, aí foi o George Harrison, né? Aí depois veio lá outros discos como Somewhere in England, Gone Trope, aí ele parou de vez. Né? Aí depois só no Cloud9, aí ele parou de vez mesmo, nunca mais, né? Foi os Traveling Wilburys, depois a volta dos Beatles lá e tal, né? Nos anos 90, e o Brainwashed é um disco póstumo, né? Então o George brincou muito com a carreira dele e ele pagou pato sobre isso. Ele gostava de ter aquela atitude de nem sei se eu tenho uma carreira e tal. Ele tinha sim porque ele tinha que ganhar dinheiro, e o dinheiro nem sempre via da Handmade Films, que ele fez depois, no final da década de 70, né, como produtor de filmes, aquela coisa toda. Mas é isso aí, não é um dos meus discos prediletos, fiz o vídeo, mas Give Me Love, Don't Let Me Wait Too Long, são músicas que deveriam e estão, né, em coletâneas do George, que são muito boas. Mas vale de você. O que você acha do disco? Escreva aí para baixo. Conta para mim se você também curte quando o George vivia aqui no mundo material. Grande abraço para vocês, se cuidem.